Luiz Barsi Filho é, sem dúvidas, uma das figuras mais icônicas do mercado financeiro no Brasil. Considerado o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores, ele construiu um patrimônio bilionário aplicando uma estratégia que vai na contramão da especulação, pois a ideia aqui é ter boas empresas e mantê-las em carteira por longos períodos, de preferência para sempre. Essa estratégia é conhecida como buy and hold, ou seja, comprar e segurar. Barsi não apenas defende essa estratégia sendo a melhor para alcançar a independência financeira, como ele também é a prova viva de que ela realmente funciona. Sua filosofia sempre foi clara: acumular ações de empresas sólidas, lucrativas e que pagam dividendos de forma consistente e crescente. Para ele, o que realmente importa é a renda passiva gerada pelos dividendos. O valor do patrimônio, segundo Barsi, serve mais para inflar o ego, e se você parar para refletir, faz muito sentido, especialmente quando boa parte de seu patrimônio está em ações, cujas cotações oscilam o tempo inteiro. Focar apenas no valor do patrimônio pode ser sim ilusório. Já a renda passiva, essa sim, tem um impacto direto na sua vida. Ela representa o dinheiro que entra no seu bolso mês a mês, sem que você precise vender nada. E é justamente dessa renda que Barsi vive até hoje, com tranquilidade e sem precisar se desfazer de seus ativos. Mas afinal, como tudo isso começou? Luiz Barsi Filho vem de origem humilde, filho de imigrantes. Perdeu o pai ainda na infância e precisou trabalhar desde cedo. Na juventude, atuou como auditor, o que o colocou em contato direto com os balanços das empresas. Aos 14 anos, já trabalhava em uma corretora de valores, um ambiente que despertou de vez sua curiosidade pelo mundo das finanças. Foi em 1970 que ele deu um passo decisivo. Depois de realizar um estudo aprofundado sobre o mercado de ações, iniciou seus próprios investimentos. Inspirado por livros sobre o mercado de capitais e encantado pelo conceito de renda passiva, Barsi traçou um objetivo ousado: viver exclusivamente dos dividendos. Enquanto muitos se deixavam levar pela especulação de curto prazo, ele sempre teve uma visão de longo prazo. Queria ser sócio de empresas que geram valor e não apenas comprar e vender ações na base da especulação. Hoje, com mais de 80 anos, Luiz Barsi Filho é um verdadeiro símbolo do investidor de longo prazo no Brasil e, o mais importante, vive única e exclusivamente dos dividendos que suas ações lhe pagam, sem precisar vender seu patrimônio, como dito anteriormente. Para você ter uma noção do tamanho e da consistência dos investimentos que ele construiu ao longo das décadas, vou te mostrar agora um pequeno trecho da participação de Barsi no Primocast. Tem uma coisa interessante, viu, que eu vou comentar com vocês. Não sei se vocês também apreciam essa forma que eu vou falar. Eu não fico sistematicamente avaliando e somando quanto eu recebo de dividendos. Quando chega no fim do ano, você pega toda a documentação e aí é que você tem a percepção de quanto você ganhou. Então, no ano de 2021, como eu disse, as distribuições foram generosas. Então, a somatória, todos os dividendos, gerou uma renda diária de R$1.015.000. Deu para entender agora porque Luiz Barsi Filho é uma referência incontestável quando o assunto é investir em ações com foco no longo prazo? A filosofia do buy and hold parece simples na teoria: comprar boas empresas e mantê-las em carteira por muitos anos. Mas na prática, o verdadeiro desafio está na consistência dos aportes e na disciplina para manter a estratégia ao longo de décadas, mesmo diante de crises, tentações de curto prazo e pressões externas. Enfim, tenha em mente que tudo é difícil. A diferença é qual dificuldade você escolhe enfrentar. Estar em forma é difícil. Viver com problemas de saúde também é difícil. Manter um relacionamento sólido, com respeito e união, é difícil. Passar por um divórcio e lidar com a solidão também é difícil. Estudar, evoluir e se manter relevante profissionalmente é difícil. Viver na estagnação e na ignorância também é difícil. Controlar os gastos, investir com disciplina e construir um patrimônio é difícil. Mas passar a vida inteira endividado e não construir patrimônio é ainda mais difícil. Escolha o seu difícil. No fim das contas, não existe caminho fácil. O que existe são escolhas consistentes. E são essas decisões tomadas dia após dia que moldam o futuro de cada pessoa. O Barsi escolheu o difícil que compensa. E você já escolheu o seu? E antes de continuarmos, se você gosta desse tipo de vídeo de temas como economia, investimento no mercado de ações, curiosidades do mundo financeiro, se inscreva aqui no canal, pois é o que abordaremos sempre aqui. E já ative o sininho também para você ficar sabendo quando sair novos vídeos.
Entre as principais empresas que Luiz Barsi Filho mantém há décadas em sua carteira, 3 merecem destaque especial: Klabin, Banco do Brasil e Unipar. E não é por acaso que ele segue sócio dessas companhias até hoje. Cada uma delas representa, de alguma forma, os pilares da estratégia de longo prazo focada em dividendos consistentes e bons fundamentos. Começando pela Klabin, uma das maiores referências do setor de papel e celulose, a empresa tem mais de 130 anos de história, sendo mais antiga, inclusive, que muitas estatais brasileiras. Sua longevidade e capacidade de se reinventar ao longo dos ciclos econômicos impressionam. A Klabin opera em um setor de papel e celulose, como dito anteriormente, com foco na produção e comercialização de diversos produtos, como celulose, papéis para embalagens, embalagens de papelão ondulado e sacos industriais. Isso, de certa forma, oferece uma certa previsibilidade ao negócio, mesmo em tempos de crise. É o tipo de empresa que Barsi admira, resiliente, tradicional e pagadora recorrente de dividendos. Já o Banco do Brasil, apesar de ser uma estatal, está na carteira de Barsi há muitos anos. O que torna essa ação mais atrativa aos olhos do investidor é o fato do banco ser controlado pela Previ, o fundo de previdência dos funcionários do próprio Banco do Brasil. Isso cria uma governança mais profissional e alinhada com os interesses dos acionistas, reduzindo os riscos políticos e aumentando a previsibilidade da gestão. É um banco sólido, com presença nacional, grande carteira de crédito e um dos maiores pagadores de proventos do setor bancário. E por fim, temos a Unipar, uma empresa estratégica no setor de químico, que atua na produção de cloro, soda cáustica e PVC, insumos essenciais para diversas indústrias. O envolvimento de Barsi com a Unipar é tão forte que ele atua diretamente no conselho da companhia, influenciando na governança e no direcionamento da empresa. Ele costuma dizer que gosta de investir onde pode acompanhar de perto, e a Unipar é um exemplo disso, uma empresa que gera caixa, tem boa margem e distribui dividendos generosos ano após ano. E tem mais um detalhe importante aqui: em junho de 2025, que é quando eu estou fazendo esse vídeo, todas essas 3 ações estão com dividend yields acima de 6%. São empresas que, além de serem sólidas, ainda pagam uma ótima remuneração ao acionista. E esse é o coração da estratégia do Barsi: acumular ações de empresas lucrativas e reinvestir os dividendos em mais empresas, e com isso, deixar o poder dos juros compostos trabalhar com o tempo. Hoje em dia, o nome de Luiz Barsi Filho está fortemente associado à AGF, Ações Garantem o Futuro, uma empresa que sua filha Luiz Barsi está à frente, com o objetivo de disseminar a educação financeira no Brasil com foco no investimento em ações por longo prazo e na geração de renda por meio dos proventos. A AGF se tornou uma referência nacional quando o assunto é buy and hold, especialmente pelo trabalho que vem fazendo para tornar acessível o conhecimento que o próprio Barsi acumulou ao longo de décadas de investimentos bem-sucedidos. Dentro dessa filosofia, um método importante foi criado: o BEST. Esse acrônimo não é um conjunto de siglas aleatórias, ele representa 5 setores chaves que a AGF considera mais confiáveis, resilientes e importantes para quem quer investir em ações. As empresas desses setores, de certa forma, possuem uma maior previsibilidade na geração de fluxo de caixa, e é exatamente isso, inclusive, que garante uma distribuição sustentável dos proventos. Enfim, o B é de banco, o E de energia, o S de saneamento e seguradoras e o T de telecomunicações. E se você reparar, esses setores têm algo em comum: oferecem serviços essenciais à população. E é por isso que o BEST virou quase uma bússola para muitos investidores que seguem a filosofia da AGF, uma forma simples e prática de saber por onde começar e onde concentrar seus estudos e aportes. A filha de Barsi, Luiz Barsi, que mencionei anteriormente, é uma das maiores representantes dessa estratégia hoje. Investidora desde novinha, influenciada pelo seu pai, ela também já possui uma renda mensal através dos dividendos bastante significativa e tem se dedicado a espalhar a filosofia de seu pai por todo o Brasil. E aqui vai uma curiosidade realmente inspiradora: um investidor, William Wallace, conhecido como o Rei dos Ovos, é hoje um dos maiores exemplos de que qualquer pessoa com disciplina e visão de longo prazo pode sim transformar sua vida através dos investimentos em ações. William começou sua trajetória como feirante, vendendo ovos desde muito jovem. Em 1990, trabalhando em uma feira vendendo ovos, ele conheceu um cliente habitual, Luiz Barsi Filho.
Na época, ele não fazia ideia de quem era aquele senhor que falava tanto sobre ações, mas com o tempo percebeu que havia algo diferente nas conversas. Barsi sempre dizia ao William que ele deveria investir em ações, e até que, motivado pela convicção de Barsi, resolveu começar a investir por conta própria, mesmo com pouco conhecimento inicial. Porém, aos poucos, entendendo melhor e aplicando a filosofia do buy and hold na prática, William foi formando sua carteira de ações com foco em boas empresas e pagadoras de dividendos. E o mais impressionante é que décadas depois conquistou sua independência financeira, vivendo da renda gerada pelos seus investimentos. A história de William Wallace é a prova de que não importa a sua origem, profissão ou renda inicial, com persistência, paciência, disciplina e uma estratégia correta, é possível sim mudar de vida. E tudo isso começou com uma simples conversa de feira. Agora, quero saber de você, diante de tudo que você ouviu neste vídeo, uma pessoa seguindo a filosofia do buy and hold com disciplina e aplicando por décadas, você acha que realmente é possível uma pessoa viver apenas dos dividendos ao longo dos anos? Diz aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar nessa estratégia e se você pretende aplicá-la na prática, pensando na formação do seu patrimônio lá para o futuro, formando uma carteira previdenciária. Deixa aqui nos comentários. Enfim, deu para entender por que o método de Barsi é tão poderoso, né? Viver de dividendos não é um sonho reservado apenas para milionários, é uma construção, uma jornada feita de constância, paciência, escolhas consistentes e principalmente visão de longo prazo. E o Barsi é a prova disso. Ele mostra que é possível construir uma renda passiva sólida começando do zero, sem atalhos, sem promessas mirabolantes, só com estratégia e disciplina. É claro que a vida financeira dele hoje parece inalcançável para muitos, mas é justamente esse pensamento que trava milhares de pessoas. Lá atrás, o Barsi começou pequeno, numa época sem internet, sem YouTube, sem tanto conteúdo disponível e mesmo assim conseguiu chegar lá. E você que está assistindo isso aqui agora, tem muito mais ferramentas em mãos. Então a pergunta é, vai esperar mais quanto tempo para começar? E se esse vídeo aqui te agregou de alguma forma, mas você ainda está meio perdido sobre como realmente dar os primeiros passos no mercado de ações, eu preparei um vídeo completo, direto ao ponto, explicando tudo o que você precisa saber para começar a investir em ações da maneira correta. É o Guia Básico para Investir em Ações. Nele eu explico o que são ações, como funciona o mercado, estratégias para iniciantes e como montar a sua base para, quem sabe um dia, viver também de dividendos, assim como o Barsi.